Você sonhou com um homem vestido de preto e com chapéu preto? Teve um internauta que sonhou e ele compartilhou conosco. Diz o seguinte: Oi Chaves, boa noite. Ele me chamou de Chaves porque o nome do meu canal é Chaves Subconsciente. Eu tive um sonho que estava no interior, numa região antiga de onde eu morava, e o cenário mudou. Era no interior, só que em outro bairro. E quando olhei para frente, vi um homem, só que era impossível ver o rosto. Estava de roupa preta e usava um chapéu. Logo não me importei que não estava a ver sua face e percebi que era um sonho. Fechei os olhos e estava na casa do meu avô. Do nada o celular da minha avó tocou e era meu pai avisando que tinha acontecido um acidente. Eu ia pegar o ônibus para voltar para casa, mas o cenário mudou mais uma vez. Acho que foi o sonho mais longo que já tive. Eu estava no morro, tipo uma montanha, só que eu estava descendo de bicicleta e do nada ouvi a voz da minha mãe no bagageiro dizendo: Minhas pernas estão caindo. Eu não tinha entendido, mas lembrei do acidente, desci da bicicleta e levantei as pernas dela porque estavam soltas. E do nada se separou do corpo. E comecei a chorar e voltei para onde estava inicialmente, junto do homem de preto. E ele tinha um celular, e ele estava com o WhatsApp aberto, e deu para ver o nome do perfil dele, o vendedor de sonhos. E ele tinha uma lista de acontecimentos que iria acontecer. E eu vi parte relacionada ao chip e outra parte que se espalhara por todo o mundo. Ele disse que poderia ajudar minha mãe se eu botasse o chip. Eu disse que não, porque era um sonho. Percebi que era um sonho lúcido e tudo começou a se distorcer quando falei pela segunda vez que não era um sonho. Daí eu acordei. Então, na verdade, o que aconteceu foi um contato. Existem muito conhecido do povo, muito dois tipos de homens que vestem preto e chapéu. Um tipo são espíritos e o outro tipo são pessoas, são homens interdimensionais que trafegam por várias dimensões. Eles atravessam parede com muita facilidade e eles não andam sozinhos. Os ditos homens de pretos. E eles não andam sozinhos, eles andam no mínimo em dois. Tá? Então, se tiver dois homens com terno preto e de chapéu preto, possivelmente se trata daquela classe de pessoas invisíveis chamadas de homens de preto. Mas era um homem só, então não eram os homens de preto. Então, na verdade, você não podia ver o rosto, porque se tratava de um espírito, tá? Mas existem muitos tipos de pessoas no cosmos. Tem pessoas e religiões que acreditam que existem dois tipos de pessoas, humanos e espíritos. Isso não é verdade. Assim como existem infinitos tipos de cores, e uma cor você pode misturar com outra e aquilo nunca tem fim, assim o Criador fez infinitos tipos de pessoa, porque a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador, ele é infinito para todas as direções. E tem gente que pensa que o Criador é infinito só para a direita ou só para a esquerda, ou só para frente ou só para trás. É para todas as direções. Todas. Faça ideia da grandeza do Criador. Existem muitos tipos de pessoas, mas isso aí não foi um sonho, foi um contato. Você falou ali que não queria e você foi assertivo. Porque quando você assiste aquele filme O Motoqueiro Fantasma, é a mesma coisa. Aquele filme do Motoqueiro Fantasma, ele não é uma invenção, é uma realidade aquilo ali. Se você ali no sonho aceita fazer um tratado, ao final você se tornará um escravo.
Porque a maioria das pessoas invisíveis e espirituais querem fazer contato com os humanos para nos lançar à escravidão, tá? Ou para nos roubar energias vitais. Então você se saiu muito bem, você tem que ter muita gratidão, tá? Ele anunciou ali alguma coisa negativa, mas você deve se manter firme e confiante. A sua família tem as dificuldades para passar igualmente a você, que também tem aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Então, o importante é que cada um cumpra a sua missão aqui. Não adianta você fazer um pacto para livrar um parente, um familiar, porque você será escravizado. Não é bom negócio, não adianta fazer esse tipo de coisa. Existem sim espíritos que nos ajudam, que são muito bons, mas é difícil contactá-los, tá? Existem extraordinários médiums também no planeta Terra. Mas você não podia ver o rosto porque era um espírito, tá? E a cor preta e o chapéu, tudo, então está denotando ali forças ocultas, forças desconhecidas, tá? Então não convém, é o maior do perigo se envolver com essas forças, porque se você tem 20 anos e se envolve com essas forças, você lá por 40, 50 anos é que você vai conseguir se livrar delas. É muito complicado isso aí. E aí depois você vai perceber no final que eles sugaram todos os seus talentos, tentaram fazer você se suicidar umas 3, 4 vezes. É isso que acontece com quem faz pacto com essas pessoas vestidas de preto, tá? Por quê? Porque eles querem a energia vital do humano, é isso ali que eles querem. Então eles ficam ali, olha, tia, o que você quer? Aí a pessoa diz, olha, eu quero um carro novo, eu quero um emprego muito bom assim, lá em tal lugar. Isso para eles fazem, eles ajudam a pessoa, mas é igual o motoqueiro fantasma lá no filme, não muda nada. O ator lá pediu pro homem poderoso lá curar o pai dele, mas assim que o pai dele foi curado, já foi tirada a vida do pai também. Então não adiantou de nada. Então o que que o motoqueiro fantasma virou? Virou escravo do homem poderoso. Não teve nem como curtir a saúde do pai. E é assim é assim a vida real, tá? Então, esse seu sonho foi uma realidade que você viveu. Porque esse tipo de pessoas que você viu no sonho, eles fazem negócio no astral. As perguntas para os pactos deles não são feitas face a face. Porque os termos, eles são tão pesados que nem dá para falar cara a cara. Então, lá no astral, se você tivesse dito sim para aquele homem lá, depois sim apareceria alguém de carne e osso para conversar com você, para ajudar você, para, entendeu? Mas você já estaria pactuado. Claro, porque é através da mente de outras pessoas que aquele homem de preto e de chapéu preto, ele vai intermediar as coisas para você, tá? Mas graças a Deus você foi assertivo, tá? Mas cuide com viagem astral, viu? Porque isso é perigoso. Você precisa ver qual é o seu tipo de proteção para fazer viagem astral. Porque na viagem astral você corre o risco de ser sequestrado, tá? Ora, em viagem astral, esse sonho lúcido, ali você já se deparou com uma pessoa lá. E ela conversou com você, porque ela encontrou você. Esse encontro aconteceu. Porque quando nós dormimos à noite, o nosso perispírito ele se desdobra. O que é o nosso perispírito? São os nossos corpos súteis, os nossos corpos astrais que nós não podemos ver. A gente fica na cama dormindo e o perispírito vai por aí, tá? E eu até vou deixar aqui no card deste vídeo uma playlist chamada Carta Mágica. Dê uma olhada nessa playlist, porque ali tem ideias para você coordenar o seu perispírito e proteger o seu pavilhão mental, o seu subconsciente, tá?
Mas realmente você se deparou com um homem que tem aquelas informações lá, como você viu, ele é assim, ele é aquilo que você viu lá mesmo. Ele tem ali um aparelhinho, ele vê lá, mas o bom foi que você não se meteu com ele, você não pactou nada com ele. Então você tem que ter muita gratidão. É isso que significa o seu sonho. Na verdade, ele foi não há muito o que decifrar aqui, porque você realmente fez uma viagem, você fez um contato. Então não há o que interpretar. Tá? É aquilo que você viu no sonho realmente. Tá? Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.